Olá! A nossa aula de hoje, então, é sobre a microbiota, as desordens das interações entre o cérebro e o intestino, a cólica do lactente e o cólis como probiótico. Essa é minha declaração de conflito de interesses. Essa aula é patrocinada pela EMS e nós vamos apresentar aqui hoje um pouco sobre a microbiota e o microbioma, as desordens da interação cérebro-intestino, as cólicas do lactente e a microbiota, as bifidobactérias e os pentococos, que são então as cepas usadas no probiótico que nós vamos apresentar, estudos com essas duas cepas nas doenças gastrointestinais funcionais ou desordens do cérebro-intestino e, por fim, as últimas mensagens. Começando então com a microbiota e o microbioma. Sabemos que no mundo atual existe uma enxurrada de artigos sobre o que é a microbiota e o microbioma e que nós somos populados por uma enormidade, por trilhões de micro-organismos. A nossa microbiota, então, é o conjunto dos micro-organismos que nos habitam e o microbioma é o conjunto de genes desses micro-organismos que nos habitam e também com suas ações ou com seus produtos metabólicos. Sabemos que a microbiota tem funções fundamentais, que sem ela não sobreviveríamos e que sem ela também não poderíamos individualmente ou isoladamente fazer essas funções, como digestão de alimentos, produção de metabólitos, síntese de algumas vitaminas, metabolismo de componentes tóxicos e principalmente agindo na integridade intestinal, incluindo o desenvolvimento das velocidades intestinais e contribuindo aí para o desenvolvimento do sistema imune. Sabemos que a microbiota, ela fica em contato íntimo com o epitélio intestinal e, portanto, a sua ação aí é direta nesse epitélio intestinal, havendo um crosstalk, uma conversa bidirecional entre essa microbiota e a imunidade inata, que é a imunidade de defesa, e a imunidade adquirida, que está logo abaixo desse epitélio intestinal. Então, esse contato íntimo faz com que essa interação seja intensa. Já conhecemos hoje que a criança forma sua microbiota nos primeiros 1000 dias, ou melhor dito, nos primeiros 3 anos de vida, e que existem fatores ambientais que interferem com a microbiota, fatores favoráveis e fatores desfavoráveis. Entre os fatores favoráveis, sabemos que o parto normal e o aleitamento materno são fundamentais, mas que também nós podemos modular a microbiota através dos probióticos. Sejam probióticos naturais, como na alimentação, por exemplo, ou probióticos que podemos trazer extrinsecamente para o nosso organismo. E existem os fatores desfavoráveis também, que desequilibram a nossa microbiota, que levam à disbiose, que é esse desequilíbrio, como, por exemplo, os nascer de parto cesárea, como, por exemplo, não mamar leite materno e também, como, por exemplo, os antibióticos e os desinfetantes tão comuns no nosso mundo atual da pandemia do Covid. Então, existe uma teoria no mundo atual que se chama teoria do desaparecimento da microbiota, ou a hipótese do desaparecimento da microbiota, que diz que nós viemos transgeracionalmente perdendo a nossa microbiota protetora pelos avanços do mundo moderno, entre eles esses fatores desfavoráveis que eu falei antes. E aí a gente vai ver, então, a interação dessa microbiota com as desordens da interação do intestino-cérebro. Sabemos que as antigas FIGIDs, ou antigas doenças funcionais gastrointestinais, ou desordens funcionais gastrointestinais, hoje mais modernamente se chamam de GIBs, que são as desordens da interação intestino-cérebro, têm uma grande influência da nossa microbiota. Então, essas desordens incluem uma combinação variável de sintomas crônicos ou recorrentes que não são explicados por anormalidades estruturais ou bioquímicas, ou seja, não tem uma doença estabelecida por trás disso, e que provém numa criança com desenvolvimento normal,
mas que podem surgir oriundos de alterações mal adaptativas de comportamento por estímulos externos ou por estímulos internos. Essas FIGIDs ou DIGIBs são descritas nos critérios de Roma, no Consenso de Roma, sendo que o último consenso, o Consenso de Roma IV, descrito e publicado em 2016, que é um consenso baseado em sintomas, divide as crianças nos lactentes até os 4 anos, 3 anos e 11 meses, e nas crianças daí para diante, de 4 a 18 anos. Nos lactentes, a gente sabe que temos a regurgitação, a síndrome do vômito cíclicos, a diarreia funcional, a constipação, mas principalmente que nós vamos comentar hoje, a cólica do lactente, que acontece principalmente nos primeiros 5 meses de vida, mas basicamente nos primeiros 3 meses de vida. Então, vamos falar um pouquinho da cólica do lactente. A cólica do lactente é uma DIGIB, é um distúrbio gastrointestinal funcional ou uma desordem do eixo cérebro-intestino, que afeta 25% e até 40% da população de lactentes até os 3 meses de idade. A sua patogênese não está esclarecida, mas sabemos que, embora a cólica seja benigna, autolimitada, ela é fonte de muito sofrimento, de muito estresse para a família, depressão pós-parto, visitas médicas, múltiplas medicações e uma coisa muito importante que é o desmame precoce e, às vezes, até situações extremas, como a síndrome do shaking baby. E como se maneja a cólica do lactente? Como se trata? Com dieta, com medicamentos, com suporte, com tranquilização dos pais ou, no mundo atual do microbioma, com os probióticos? Sabemos que existem inúmeros trabalhos sobre o tratamento da cólica no lactente, que contemplam sacarose, lactase, dieta sem leite, dieta sem glúten, dieta sem muitas coisas, ervas, fitoterápicos, acupuntura, massagem, mas sabemos sim que existem muitos trials controlados, muitos estudos com resultados contraditórios e que a qualidade da evidência é pobre e a magnitude do benefício ainda é muito variável e não estabelecida. Por isso, então, se tem falado muito na influência da microbiota nas cólicas do lactente. Então, a cólica infantil surgem cada vez mais evidências de que alterações na microbiota contribuem para o desenvolvimento dessas cólicas, que há nas crianças com cólica uma menor diversidade e estabilidade da microbiota e um desequilíbrio, uma disbiose que modula os caminhos de sinalização neural, endócrino, imune e humoral. A microbiota alterada nessas crianças pode afetar a motilidade intestinal, aumentar a produção de gás, levando a um comportamento de cólica, de choro, de regurgitações, de constipação, de diarreia, que são outros FIGIDs ou DIGIBs. Alguns estudos mostraram que a microbiota de crianças com DIGIBs tem uma menor diversidade, tem maiores proporções de bactérias gram-negativas em comparação com as crianças controles sem cólica e saudáveis. A etiologia dessas FIGIDs, então, é multifatorial, mas se sabe hoje que a importância da microbiota tem sido demonstrada e o papel dos probióticos tem sido muito valorizado. Então, a criança com cólica tem um tipo de uma assinatura, de uma microbiota particular, nesses bebês, então, principalmente nas primeiras semanas de vida, onde há uma colonização mais lenta, uma menor diversidade, uma estabilidade menor, onde há um aumento das proteobactérias. A gente sabe que quando há o aumento das proteobactérias, há uma disbiose, uma diminuição dos lactobacilos, que também acompanha, então, essa disbiose, e das bifidobactérias, e, consequentemente, uma diminuição da produção de butirato, que são os ácidos graxos de cadeia curta, que são benéficos ao organismo e que são produzidos por essas espécies. A disbiose, então, na cólica infantil, um aumento das proteobactérias, a diminuição das bifidobactérias e diminuição do butirato, que são fatores benéficos e que deveriam estar presentes. Por isso, então, se tem pensado muito em utilizar, e se tem utilizado muito, probióticos na cólica infantil para
inibir esse aumento das proteobactérias, para facilitar o aumento das bifidobactérias, por outro lado, e aumentar a produção dos ácidos graxos de cadeia curta, principalmente do butirato. Os mecanismos, então, pelo qual essa disbiose ocorre na cólica são vários, são multifatoriais, mas se sabe que há um aumento da produção de gás, provavelmente pelo aumento das proteobactérias, levando a um aumento também da inflamação, da permeabilidade intestinal, de substâncias inflamatórias, e isso vai levar à comunicação com o cérebro, então o eixo cérebro-intestino, fazendo que então essa inflamação se torne sistêmica e esses sintomas sejam gerais. Em relação às bifidobactérias e o pentococcus, que são as cepas que estão nesse probiótico, que é o cólis, que nós vamos apresentar hoje aqui para vocês, que está sendo muito estudado nas FIGIDs, nas digibs, na cólica infantil. As bifidobactérias, elas constituem um gênero de bactérias anaeróbicas, que são um dos maiores grupos que compõem a nossa microbiota intestinal, que residem no colo e promovem benefícios de saúde. Além disso, elas estão presentes nas crianças amamentadas no seio materno, nas crianças nascidas de parto normal, e elas estão associadas a uma menor incidência de alergia e também na prevenção de alguns tipos de câncer. A microbiota precoce do lactente é restrita, como a gente viu aqui nesse gráfico, ela vai aumentando nos primeiros meses de vida, e ela é caracterizada pela presença de espécies de bifidobactéria, de lactobacillus, que são capazes de degradar os oligosacarídeos do leite materno. Os oligosacarídeos do leite materno são os primeiros açúcares pré-bióticos que provêm da alimentação do bebê e que vão prover energia para o bebê, e que as bactérias, principalmente as bifidobactérias e o lactobacillus, vão desdobrar esses oligosacarídeos, transformando-os em ácidos graxos de cadeia curta, principalmente, então, butirato, e trazendo benefícios à saúde. Num artigo recente, a colonização efetiva com algumas espécies de bifidobactérias na infância está associada com diminuição de resposta inflamatória imune inata, e também com a aquisição das células Treg e células T efetoras, que a gente sabe que são células tolerogênicas, pelo intestino, demonstrando, então, essa assinatura, esse imprinting de colonização de um sistema imune saudável. Os pediococcus, por seu lado, são também bactérias do ácido lático, têm formas de cocos não fermentativos, gram-positivos, são anaeróbios facultativos, e que vem sendo estudado há algumas décadas, porque são muito encontrados em alimentos fermentados e também na microbiota de crianças saudáveis. Então, são bactérias do ácido lático, que fazem parte da microbiota do lactente amamentado e das crianças normais. Ele apresenta capacidades anti-inflamatórias, capacidade de competir com outros patógenos, inibindo a colonização dessas outras bactérias, tendo esse contato com o epitélio intestinal. Não são bactérias produtoras de gases e tem também, como as bifidobactérias, algumas propriedades anticâncer. Esse estudo eu trago para vocês para mostrar que existem benefícios estudados na literatura de misturas de probióticos. Então, talvez essas misturas sejam mais efetivas do que usar uma cepa única. Então, o objetivo desse estudo, já mais antigo, de 2011, foi ver se a maioria, fazer uma revisão sistemática sobre a maioria dos estudos usando probióticos com cepas únicas e com cepas múltiplas. E essa revisão examinou, então, a evidência de que misturas probióticas são benéficas para uma série de resultados relacionados. Eles mostraram em 16 estudos nessa revisão que comparavam o efeito de uma mistura de cepas versus o uso de probióticos isolados, e em 75% desses estudos a mistura foi mais eficaz. Então, eles concluíram que talvez a mistura dos probióticos possa ser mais eficaz do que probióticos simples. Os probióticos multistirpes ou multicepas parecem mostrar maior eficácia do que cepas únicas,
Contudo, se isso é devido à interação sinérgica dessas cepas ou a uma maior quantidade de probiótico, ainda não está bem esclarecido. E agora eu vou terminar mostrando para vocês os estudos que existem com esse probiótico, o Colis, que reúne o Pediococcus pentosáceos com o Bifidobacterium longo. Então, esse é um probiótico novo, usado nas doenças gastrointestinais funcionais do lactente, usados para melhorar a microbiota do lactente e que vem tendo bastante estudo na literatura e bastante evidência científica. Então, nesses estudos que eu vou mostrar para vocês a partir de agora, eles mostram as características e as qualidades do Bifidobacterium longo, então, que tem propriedades anti-inflamatórias, que ajuda na maturação do intestino, que ajuda na digestão dos oligosacarídeos do leite materno, que é um habitante da microbiota normal do bebê, e do Pediococcus pentosáceos, que também tem propriedades anti-inflamatórias, antigases e que tem também uma atividade contra as bactérias patogênicas. Vocês veem aqui nesse gráfico as propriedades dos dois em fazer o balanço da microbiota, o efeito bifidogênico, assim chamado, as capacidades anti-inflamatórias, antigases e agindo, então, como simbióticos com os açúcares do leite materno. O primeiro estudo que eu trago, então, é um estudo de 2015, em que o objetivo foi avaliar as propriedades probióticas dessa dupla de probióticos num único probiótico, que é o Colis, e sua adequação para o tratamento do choro infantil, para a cólica do bebê, então. Eles fizeram em dois momentos esse estudo. Uma parte in vitro, que analisou, então, essas cepas juntas, comparou com o Lactobacillus reuteri, que também é um probiótico conhecido, e analisou diversos aspectos, como a adesão das cepas ao muco e epitélio, capacidade de indução de produção de interleucina 10, que é anti-inflamatório, capacidade de crescimento de patógenos intestinais, produção de gases e também produção de produtos metabólicos benéficos, como ácido lático e aminas. E viram que todas as 3 cepas testadas foram capazes de induzir a produção de interleucina 10 anti-inflamatório. Além disso, o pentosáceos com o Bifidobacterium longo foram capazes de inibir o crescimento de outros patógenos, como vocês veem aqui nessa tabela. No estudo in vivo, que foi, então, em crianças de 21 a 120 dias, com um peso de nascimento maior que 2,5 kg, amamentados ou com fórmula infantil. Então, isso é um ponto importante dos estudos do Colis, que reúne a Bifidobacterium longo com o Pediococcus pentosáceos. Eles foram estudados não só em crianças amamentadas, mas também em crianças com alimentação mista e em crianças com fórmula exclusiva. Então, eles avaliaram nesses pacientes o choro excessivo por dia, segundo os critérios de Roma 4. Excluíram os bebês com alguma comorbidade ou bebês doentes e viram que houve uma redução no tempo do choro diário e uma redução no tempo de cada episódio de choro maior no probiótico do que no placebo. Vocês veem aqui que não foi significativo, mas provavelmente pelo número pequeno de pacientes, e esse era um estudo inicial, piloto, que associava também essa parte in vitro. Então, os resultados desse estudo fornecem dados preliminares que sugerem que essa associação de probióticos pode beneficiar muito lactentes com cólicas, reduzindo o choro diário. Um segundo estudo, então, a gente vai avançando nos estudos, que estudou a diminuição do choro e também fez um estudo metagenômico, ou seja, estudou a microbiota desses pacientes, e que dava, então, uma vez por dia, 30 minutos antes da alimentação, 5 gotas do Colis por 14 dias. Foi um estudo muito bem feitinho, randomizado, duplo cego, controlado por placebo, e que estudava as amostras fecais dessas crianças que recebiam o Colis ou o placebo. Foi num único centro na Espanha, mas foi ainda um N pequeno com 11 bebês saudáveis de ambos os sexos.
A mesma coisa, excluíram as crianças doentes ou com alguma comorbidade, incluíram crianças de 21 a 120 dias, com peso mínimo ao nascer de 2,5 kg, amamentados ou com fórmula ou com alimentação mista, e viram a intensidade e a duração do choro. Eles viram, então, que houve uma relação positiva entre a diminuição do choro e a diversidade da microbiota, tanto a diversidade alfa como a diversidade de Simpson. Aqui vocês veem, então, a relação positiva, diminuição de choro e aumento da diversidade, e viram também que o cólis diminuiu o desequilíbrio, a desbiose, diminuindo as proteobactérias. Então, as proteobactérias, que são patógenos potenciais, que causam inflamação e são associados com cólicas, foram diminuídos nesse estudo metagenômico de 11 lactentes com cólicas. Eles concluem nesse estudo que há um aumento significativo na diversidade da microbiota, que isso se correlacionou com a diminuição do tempo de choro e que a abundância relativa de famílias e gêneros que são relatados nos lactentes com cólicas foram reduzidas, ou seja, a disbiose foi reduzida após o tratamento com as cepas unidas, Pentococcus pentosáceos e Bifidobacterium longo, dessas cepas descritas aqui. Já um artigo de 2021, aí sim vem um artigo muito mais poderoso, um artigo, então, com muito mais crianças, 48 crianças no grupo do que recebeu o probiótico, comparado com 42 crianças no grupo placebo. De novo, um trabalho randomizado, duplo cego, controlado por placebo, que a intervenção, então, foi dar o cólis, o probiótico com Bifidobacterium longo, Pediococcus pentosáceo, em 112 bebês amamentados, ou com alimentação mista, ou com fórmula também, usando os critérios de Roma 4, e fazendo a intervenção no grupo final de 48 crianças recebendo o probiótico. Aqui eu trago as comparações dos dois grupos, que não tinham diferenças significativas entre os dois grupos, mas o que eu quero mostrar particularmente é que tinham crianças não só amamentadas, como crianças com alimentação mista, peito e fórmula. Eles mostraram nesse estudo, então, um choro significativamente menor a partir do 7º dia, tanto nos minutos por dia, no tempo de choro por dia, como no tempo dos episódios, que também diminuíram a partir do 7º dia, sendo que isso aconteceu no dia 7, no dia 14, no dia 21, e foram significativamente diferentes. Então, além dessa taxa de resposta mais alta e menos episódios de choro, agitação no dia 7, 14 e 21, eles mostraram também uma melhora na consistência das fezes desses bebês nesses 3 momentos, 7, 14 e 21. Eles concluem, então, nesse estudo, dizendo que a administração oral diária de Bifidobacterium longo com Pentococcus pentosáceos foi eficaz para diminuir o tempo de choro devido à cólica, para melhorar a consistência fecal, e isso ocorreu não só nas crianças amamentadas, mas também nas crianças com alimentação mista ou fórmula. Então, artigo de 2021, randomizado, duplo cego, controlado com placebo, com N bem apreciável de crianças em cada grupo. E para terminar, eu trago um último estudo, que vocês veem agora, bem recente, de 2022, em que eles estudam também o potencial dessas duas cepas, o potencial probiótico através de estudos, então, metagenômicos, e o interessante é que eles fizeram nesse estudo uma análise in vitro, uma análise in vivo em algumas crianças, e ainda a análise que se chama in silico, que é uma análise de simulação no computador. Foi um estudo observacional prospectivo em lactentes com distúrbios funcionais, cólica e constipação, por 14 dias recebendo o probiótico. Eles viram, então, a segurança, a resistência, a aderência, a modulação da expressão dos genes do epitélio, a capacidade antimicrobiana e a eficácia desse probiótico nas FIGIDs, constipação e regurgitação e choro. Certo? Então, aqui vocês veem os dois grupos das crianças, e o que foi muito importante nesses estudos,
nesse estudo que houve uma diminuição total das FIGIDs no grupo intervenção, uma diminuição das cólicas, uma diminuição da constipação e pela primeira vez eles mostraram também uma diminuição da ansiedade dos pais devido à diminuição do choro desses lactentes. Então, estudos bem recentes, estudos bem com poder que a gente pode, então, ter em relação ao cólice. Para terminar, eu trago como mensagens finais que as digibes, então, são muito comuns em lactentes, as doenças funcionais. A prevalência da cólica varia de 30% a 40%, portanto, ela é muito comum em pediatria. Esses transtornos geram muita ansiedade nos pais e nos avós, e muitas vezes estão associados a trocas desnecessárias de fórmula, uso indevido de medicamentos, excesso de consultas e desmame precoce, que os bebês com problemas de choro e associados ao sono ou de alimentação estão em risco aumentado de desenvolver problemas mais tarde na infância, isso é comprovado na literatura, e que existem evidências de uma assinatura, de um imprinting de microbiota nesses bebês com cólica intestinal, havendo uma menor diversidade, uma menor estabilidade da microbiota, que talvez expliquem esse fenótipo das cólicas e do choro no lactente. As misturas de probióticos parecem ser eficazes, com uma ampla gama de situações clínicas, e talvez os probióticos multicepas possam mostrar maior eficácia do que cepas únicas. O cólice, então, a administração oral de Bifidobacterium longo associado a Pentococcus pentosáceos foi um tratamento eficaz nos estudos que eu mostrei, estudos bem feitos e com poder, no encurtamento do tempo de choro devido à cólica infantil, para melhorar a consistência fecal e também para modular a microbiota intestinal desses bebês. Era isso. E eu queria dizer que esses trabalhos mostraram não só uma eficácia em curto tempo, como também em longo tempo e mais longo tempo, até pelo menos 21 dias nos trabalhos aqui apresentados. Muito obrigada.